a bênção do Senhor permaneça sobre sua vida. Tá bom? Aos irmãos deste departamento, que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Vocês são valentes a Deus. Deus tem nos escolhido para esta obra e temos visto que o Senhor tem dado graça a vocês para aqui estar. Que a graça do Senhor permaneça sobre a vida de cada um. Meus irmãos, eu quero reler o texto que foi escolhido como temática para este encontro. Aqueles que podem, por favor, nos ajudem na leitura do texto. Glória a Deus. Sétimo livro da Bíblia Sagrada, livro dos Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Satisfação está revendo o Diácono Júnior. Mais uma bênção. Glória a Deus. Quando algo, Deus te abençoe. Abençoe. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6. Aquele que achou o amém. Glória seja atribuída ao nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e Ele estará aqui entre nós, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, para mim, eu sempre tenho de costume dizer, antes de pregar, que o tema dado é missão cumprida. Certo? Então, eu quero parabenizar os irmãos, a liderança, pelo tema escolhido, porque não sobe ao meu coração e eu não me conformo que a liderança ora pedindo a Deus um tema e o pregador chega no altar e diz: Deus me mandou mudar de mensagem. Eu vejo que ele quer pregar o que quer falar o que gosta, quer pregar a mensagem que tem costume de pregar, mas se os irmãos oraram, eu acho uma falta de respeito do pregador de não atribuir ao texto orado. Então, leia comigo, por favor, com a leitura do texto áudio, o capítulo de número 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. E lhe disse: o Senhor é contigo. Homem valoroso. Leia uma vez mais, por favor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Homem valoroso. E você diz: amém. Pois bem, queridos irmãos, atribuindo ao texto que foi escolhido como temática para este evento, eu quero pregar muito. Você repete comigo, por favor. Deus te vê de uma forma diferente. Pois bem, queridos irmãos, quando nós paramos para observar a trajetória e a história do personagem que está em evidência no momento, a qual é mais conhecido pelos irmãos como Gideão, nós compreendemos que o eterno Deus, ele não tenta acertar na história de ninguém. A cada um que aqui chegou nesta noite tem uma história a contar. Se for dada a oportunidade a cada irmão dos departamentos que aqui chegaram, eles iriam então falar no mínimo 5 minutos do que foi o seu encontro com o Senhor, porque cada um de nós temos uma experiência, e através da experiência nós atribuímos aquilo que Deus fez, através daquilo que o Senhor é. Nós compreendemos e entendemos, queridos irmãos, que este moço, por nome de Gideão, ele justamente veio a vivenciar um dos piores períodos e momentos da sua vida, porque quando eu leio a Bíblia Sagrada no capítulo de número 5, eu compreendo e vejo que este capítulo anterior trouxe um louvor, um hino que perdurou mais ou menos um período de paz entre o povo da sua região, da época de Israel, no período dos juízes, mais ou menos um período de 40 anos. E quando nós compreendemos e começamos a entender que neste período de 40 anos o povo estava em paz, o povo estava iniciando claramente um período e um momento em que eles estavam gozando da bênção de Deus sobre a sua vida. Por que, presbítero Eziel? Porque o povo de juízes vivenciaram um período de apostasia. O povo na época dos juízes vivenciaram um tempo de pecado. O povo no tempo dos juízes vivenciaram um tempo de idolatria. Mas também o povo no livro dos juízes vivenciaram um tempo de renovo espiritual para as suas vidas. Mas quando eu observo e compreendo, queridos irmãos, a vida deste povo, então estavam em paz,
a vida deste povo, em que estava falando claramente um período de que o Senhor Deus resolveu descer na terra, a terra de seus anjos, mostrando a sua graça, mostrando o seu poder e mostrando o seu cuidado com os escolhidos. Deus começa então a observar e ver que o seu povo agora estava dividido, mas a glória seja atribuída ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer a Ele. Glória seja atribuída ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando o texto bíblico traz ao nosso conhecimento dizendo que justamente no capítulo de número 5, nos seus versículos, fala sobre o cântico de Débora e de Baraque, nós compreendemos e entendemos que depois deste cântico, o povo de Israel veio justamente a vivenciar um período difícil na sua trajetória. Por que, presbítero Ezequiel? Porque em meio a uma geração de rebeldes, em meio a uma geração de pessoas com mentes turbulentas, em meio a uma geração de pessoas com mentes contadas naquilo que eles estavam vivenciando, começaram a sentir desejo de voltar mais uma vez a adorar os deuses, a sentir desejo de voltar mais uma vez a praticar e a fazer aquilo que não era do agrado do eterno Deus. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Senhor Deus permite que o povo, por nome de Midianita, quem eram os Midianitas, amados e queridos obreiros, nós compreendemos e entendemos. Capítulo de número 25, no versículo de número 1 e no versículo de número 2, vai nos dizer quem era justamente o descendente dos Midianitas. A Bíblia vai nos dizer que os Midianitas eram justamente descendentes de Abraão, com a sua concubina por nome, deixa eu pescar aqui com os irmãos para não errar, por nome de Ketura. Nós observamos e compreendemos, queridos irmãos, que esta mulher era uma concubina de Abraão e ela deu à luz a quarto filho e colocou seu nome de Midian. Eu observo e compreendo que aqui no capítulo de número 6 existe uma guerra e uma luta entre famílias, entre irmãos. Por quê? Porque se você for observar, os Midianitas e Israel, eles eram justamente parentes, eles eram próximos, eles eram íntimos, eles eram da mesma descendência. Mas quando eu começo a observar e ler o capítulo de número 25 do livro de Gênesis, eu começo a compreender e entender que enquanto o Senhor Deus começa a levantar Abraão com o seu filho da promessa a qual ele lhe deu, e através dos filhos que ele passou a ter das concubinas, este então Abraão pegou os filhos da concubina, deu presentes para que eles viessem seguir a sua linhagem, seguir a sua promessa e seguir a sua vida. Mas o filho da promessa era Isaque, por ser o filho da promessa, ele justamente para com a Bíblia Sagrada, eu observo e vejo que foi o próprio Deus que permitiu. Em Deus permitiu, queridos irmãos, que os Midianitas levantassem-se contra Israel. Eles começam a vivenciar um período único na sua vida, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa daquilo que eles voltaram a praticar em distanciar-se da presença do eterno Deus. Deus começa a mostrar que Deus não divide a sua glória, Deus não divide sua honra com homem, com ninguém nesta terra. Quando os homens entram pelo caminho da rebeldia, se Deus não cobrar no início, ele cobra no meio. Se Deus não cobrar no meio, ele cobra no final. Mas eu observo e vejo que nenhum rebelde fica impune, porque o eterno Deus, ele é aquele que proclama justamente aos nossos corações, pedindo a cada um de nós obediência, santificação. E quem anda na obediência, quem anda na santificação, vê o agir, vê a mão de Deus, vê a providência do Senhor acontecendo no meio da sua casa. E eu compreendo e vejo, queridos irmãos, que o Senhor Deus deixa de propósito que os Midianitas, juntamente com um povo rebelde, levante-se contra o povo escolhido do Senhor por um período de 7 anos. Quantos anos, irmãos? 7 anos. É sinal de que vocês estão comigo na mensagem.
mensagem, quando eu começo a observar e compreender que o eterno Deus permite que os seus próprios irmãos subjuguem, leve os seus outros irmãos cativos, leve os seus irmãos em perseguição, melhor dizendo, destruindo toda a sua plantação, destruindo tudo que estava ao seu redor. Este próprio Deus permite que os midianitas persigam a nação eleita, persigam o povo escolhido e persigam o povo que o Senhor Deus tinha escolhido para adorar ao seu nome em terra. Deus permite que eles sejam perseguidos por 7 anos, e no período de 7 anos Deus resolve justamente levantar um homem por nome de Gideão. E por que Deus permitiu 7 e não 6? E por que Deus permitiu 7 e não 8? E por que Deus permitiu 7 e não 5? Eu começo a observar que na lei, lá em Deuteronômio, ele vai nos dizer que quando o seu irmão começa a perseguir outro irmão, Deus permite que ele seja levado em cativo pelo seu próprio irmão, ao período de 7 anos. E depois dos 7 anos, ele tem por obrigação em deixar de perseguir, em deixar de lutar contra ele, em deixar de se levantar contra o seu irmão. Por quê? Porque já passou o tempo da perseguição, já passou o tempo escolhido pela lei para que aquela pessoa viesse subjugar o seu próximo. Mas aqui eu ministro nesta oportunidade, nesta noite, ao coração de obreiros inteligentes, ao coração de irmãos e irmãs que entendem e estudam a palavra do eterno Deus. E eu lhe digo, aqueles que têm se levantado contra a tua chamada, aquele que tem se levantado contra a sua vida, aquele que tem se levantado contra a chamada, que é um chamado, melhor dizendo, que o Senhor Deus fez para com a tua vida, já tem data e prazo terminado por Deus para esta perseguição terminar. Por que, presbítero Rexiano? Porque Deus está levantando os gideões. E quando Deus escolhe, Deus não escolhe como os homens escolhem. Quando Deus escolhe, Deus não escolhe como o ser humano escolhe. Deus, quando te chamou, Ele te chamou conhecendo a tua fraqueza. Ele te chamou conhecendo até onde você pode ir. Quando Deus te chamou, Ele te chamou sabendo das tuas limitações. Agora tem um porém, não importa o lugar em que tu esteja, se Deus te chamou para uma grande obra, Ele vai cumprir tudo que te prometeu. O diabo vai ter que pegar na mala dele e sair de retirada. Satanás vai ter que entender que quem é chamado por Deus, ele vive momentos extraordinários por Deus na sua vida. E nesta noite eu prego ao coração de obreiros que estão passando por momentos difíceis, estão passando por aflições no seu chamado, estão enfrentando guerras espirituais. Mas eu observo e vejo, queridos irmãos, que Deus não olha o seu canudo, Deus não olha a sua formação, Deus não olha o tamanho do teu dízimo, Deus não olha, glória de vem comigo nesta noite. Quem veio aqui para adorar ao Senhor Jesus, eu vim para pregar como se fosse minha última pregação. Cheguei 1h30 da manhã em Arapiraca, a qual estávamos ministrando a palavra de Deus em um congresso naquela cidade, e a vontade hoje ele está em casa. Por quê? Porque o cansaço bate, às vezes bate a fadiga, mas quando eu digo não dá, quando eu digo estou cansado, o Espírito de Deus se apodera de nossas vidas e começa a dizer: a obra é minha, a chamada é minha. Se não fosse para tu pregar, eu não tinha te emprestado dom. Então deixa eu te dizer aqui uma coisa: Deus te levantou, mesmo você cansado de tanto esperar, o Senhor Deus irá cumprir. Quem acredita na promessa? Ainda tem meia dúzia que acredita no chamado. Ainda tem meia dúzia que acredita que o Senhor vai cumprir o que prometeu. Nesta noite eu uso a minha voz como uma voz profética para esta geração de obreiros que aqui estão nesta casa. E eu vou lhe dizer: eu sou um moço nascido, justamente criado, melhor dizendo, em uma região que aos olhos humanos não sai nada que preste. Foi isso que eu ouvi certa feita, de alguém que andava lado a lado do nosso saudoso pastor presidente José Antônio dos Santos, quando um presbítero chegou para um obreiro que trabalhava na sede e não trabalha mais lá. Ele justamente ele deu um conselho ao moço. O moço chegou, obreiros, e disse para ele assim: ó, eu estou pensando, pastor Erivaldo, seriamente, em congregar no Reginaldo. Aí ele encheu o peito e disse: você é doido? E congregar no Reginaldo é um lugar que não sai nada que preste. Quando eu ouvi aquela palavra, eu disse:
Senhor, se ainda não saiu nenhum, Glória a Deus. se ainda não saiu nenhum, estou na brecha. E parece que Deus ele concordou quando eu te orei. Quando eu disse, Senhor, se ainda não saiu nenhum, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não ter história, tinha tudo para não estar aqui pregando para vocês, tinha tudo para morrer no tráfico, tinha tudo para morrer nas drogas, tinha tudo para morrer na perdição. Mas Jesus foi lá da onde eu não podia sair e começou a fazer uma promessa. E quando eu aceitei a Jesus com 3 meses no ciclo de oração, o Senhor usou um pregador e ele começou a dizer: irei eu, o Senhor, te levantar e te usar nesta terra, que me emprestarei toda a minha palavra, irei ser através de ti e através da tua boca. Abre a tua boca, que quem fala sou eu. Então nesta noite eu quero lhe dizer: é o Senhor Deus que faz. Ai Jesus, se alguém disse que você não vai chegar, se alguém disse que você não tem história, se alguém disse que você não vai progredir, assim lhe diz o Senhor da glória nesta noite: ao chamado é meu, foi eu que te escolhi, fui eu que te chamei, chamei-te pelo teu nome e mostrarei que quem cumpre a promessa sou eu, diz o Senhor da glória. É tempo de vivenciar aquilo que Deus disse que ele ia fazer na tua trajetória. Aleluia! Mas eu observo e vejo, queridos irmãos, que mediante as situações adversas em que Gideão estava vivenciando no seu período e no seu momento, ele começa a ver que era impossível para ele ser um instrumento para libertar o seu povo. Aqui eu compreendo e entendo, queridos irmãos, que quando ele vai justamente malhar trigo onde não devia ser o lugar devido para malhar, ele justamente está dizendo: eu tenho que me esconder, porque os meus perseguidores, eles são maiores do que eu. Os meus perseguidores, eles estão em um número mais avançado do que o número que eu tenho. E ele vai esconder-se para malhar trigo no lagar. Todos nós conhecemos de cor exaltada essa história, mas a história bíblica vai nos dizer que o eterno Deus está no mais altos céus, olhando a terra e vendo a situação daquele moço e observando que, mesmo mediante uma geração de muitas pessoas a qual o Senhor poderia usar, a qual o Senhor poderia levantar, apenas Gideão teve a coragem de espalhar trigo no lagar, aonde os outros já perderam a esperança, aonde os outros não tinham mais expectativa, aonde os outros já estavam com medo e não queriam mais exercer a força que eles estavam exercendo. Por que, presbítero Aziel? Porque se ele plantava e chegava o tempo da colheita, vinham os midianitas, acabavam com tudo, vinham os midianitas, destruía toda a sua plantação. Então quem é o homem, quem é o pai de família, que está vendo a profecia da sua família sendo destruída, que vai ficar em paz, que vai ficar sorrindo, que vai ficar alegre, que vai ficar contente? Creio eu que aquela família, aquele povo ficaram em desespero e eles disseram: não plantaremos mais, não iremos mais colher, porque está sendo debalde, está sendo em vão. Cada vez que a gente planta, que chega o tempo da colheita, os midianitas devastam com tudo. Mas entre eles estava Gideão, Gideão em meio à sua posição, Gideão em meio à sua situação, ele ainda criava situações para reverter o quadro da história. E eu observo e vejo este moço, a qual Deus começa a olhar para os altos céus e ver a diferença dele. É o inimigo dizendo: eu vou te perseguir, ninguém da tua família vai crescer, nem tu vai prosperar, ninguém da tua linhagem vai chegar em lugar nenhum, mas tu estás lá no lagar malhando trigo, aonde ninguém está querendo ir, aonde ninguém está querendo malhar, aonde ninguém está querendo trabalhar no secreto. Aí eu aprendo à luz da Bíblia Sagrada que justamente a palavra do Senhor vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e entra em secreto, ora o
direto, mas tem um Deus nos mais altos céus. Ele está te vendo no secreto. Não precisa fazer para ninguém ver, não precisa fazer para ninguém te aplaudir, não precisa fazer para ninguém te dar tapinha das costas. Faz em secreto, e o Deus que em secreto te vê, Ele te responderá esta noite. Aleluia! Glória a Deus. Está Gideão em secreto, porque quem mais está em evidência, mais chances de ser perseguido tem, sim ou não? Quem mais está em evidência, mais oportunidade do inimigo se levantar e começar justamente a tentar atrapalhar o teu ministério, o teu chamado. É algo que é uma oportunidade adversa de uns 70% de acontecer. Mas enquanto nós estamos no secreto, orando, porque eu ainda acredito, irmãos, eu ainda acredito no Deus que se revela. Quem acredita? Eu ainda acredito no Deus que conhece o Ronaldo. Eu ainda acredito no Deus que conhece o Tarcísio. Eu ainda acredito no Deus que conhece o Tiago. Eu ainda acredito no Deus que conhece o Danivaldo. Eu ainda acredito no Deus que chamou cada irmão que está aqui pelo nome. Eu ainda acredito, não precisa jeitinho brasileiro. Não precisa dizer, se eu não aparecer, como é que vai acontecer? E tem um jargão que anda dizendo por aí, né? Quer ser visto, apareça. Davi não precisou aparecer, ele estava por trás da malhada. Aparece para Deus, porque quanto mais tu aparece para Deus, Deus começa a exaltar o nome dele no meio da tua casa e no meio da tua família. Porque Deus, ele é aquele que está vivendo. Olha para cá, por favor. Está Gideão malhando trigo nu? Lagar. Mas só que diz o capítulo de número 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do. E olha aqui para nós, queridos irmãos, carvalho não era qualquer árvore, carvalho não era qualquer plantação, carvalho era justamente uma árvore que chamava a atenção dos peregrinos na época, em que peregrinavam pelo grande deserto. Ora, observe, a história vai trazer ao nosso conhecimento dizendo que cada vez que um pai de família, em meio à sua grande aflição, ele olhava ao seu lado, olhava justamente ao seu redor, um olhar de 360 graus, e ele olhava a posição geográfica do sol, e ele dizia, irei eu plantar aqui em pé de carvalho, talvez eu não precise dele, porque ele vai passar muitos anos para crescer, ele vai passar aproximadamente 100 anos para chegar na altura certa, mas eu tenho a certeza que se eu não precisar dele, o meu filho vai precisar. Se eu não precisar dele, os meus descendentes vão precisar. Se eu não precisar dele, outras pessoas que irão peregrinar por esse deserto vai precisar da sombra do pé de carvalho. Neste dia está Gideão malhando trigo no lugar, mas diz a história que chega o anjo do Senhor debaixo do pé de carvalho, e quando ele chega debaixo do pé de carvalho, ele chega com uma mensagem, ele chega com uma direção. E o que é que aprendemos, presbítero Ezequiel? É que cada peregrino que vinha peregrinando pelo deserto, que chegava debaixo do pé de carvalho, ele estendia as mãos, pastor Enivaldo, tocava no pé de carvalho e dizia, bendito é a família que plantou este pé de carvalho, porque parecia até que ele sabia que hoje eu iria precisar desta sombra. Prepara-te, planta o pé de carvalho hoje, porque a palavra de Deus diz, o que eu faço hoje não entendes tu agora, mas entenderás lá na frente. É tu plantando o pé de carvalho e Deus dizendo, vou mandar alguém com a mensagem. É tu plantando o pé de carvalho e Deus dizendo, a chamada está de pé. É tu plantando o pé de carvalho e Jesus dizendo, eu sou o Senhor que vou mandar no anjo com a mensagem direcionada para a tua casa, porque eu sou o Senhor que estou com o propósito. Você já plantou no pé de carvalho já? Ou você já está cansado de ser sombra para muita gente?
repreendo a praga que voa de noite. Eu repreendo a seta que lançaram. Eu repreendo a maldição que disseram contra a tua casa e contra a tua família. Porque enquanto tu estás andando comigo, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém cai ao teu lado, desce meu pão direita. Mas ninguém será pedido. Tem que levantar a mão. Tem que levantar a mão. Você pode dar 30 segundos de glória a Deus aí, pode. Você pode dar 30 segundos de glória a Deus. Porque cada glória que tu dá, Deus destrava o que está travado. Quem veio para adorar a Ele? Quem veio para adorar a Ele? Abre a tua boca e adora Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vai, adora. Tu veio para aqui para dar lugar. Tu veio para aqui para adorar. Tu veio para aqui para dar glória. Então dá, porque o momento é esse. Aleluia. Aleluia. É tempo de entender que Deus está no mesmo lugar. Aleluia. Enquanto tu glorifica, o Senhor vai derramando glória sobre ti. Enquanto tu glorifica, Ele vai confirmando o teu ministério. Enquanto tu glorifica, Ele vai mostrando que Ele nunca te abandonou. Enquanto tu glorifica, Ele vai mostrando que é fiel na tua vida. Enquanto tu glorifica, Ele vai onde tu não pode ir. Enquanto tu glorifica, o Senhor faz proezas no nosso meio esta noite. Aleluia. Então o anjo do Senhor me apareceu e me disse: o Senhor é contigo. Você pode observar que a palavra o Senhor é contigo vem antes da palavra varão. Valoroso. Do que adianta eu ser valente? Do que adianta eu pensar que sou? Do que adianta que eu pensar que eu sou o melhor pregador? Do que adianta eu pensar que eu sou o melhor cantor se o Senhor não for comigo? Aleluia. O anjo chega logo dizendo: o Senhor é contigo. É sim. Varão. Valoroso. Aí ele diz: Ele te conhece, por mais que tu aches que tu não seja. Ele sabe até onde tu pode ir, por mais que tu olha para as tuas forças. Ele sabe até onde tu pode caminhar, por mais que tu pense ao contrário. E assim lhe diz o Senhor: não é tempo de parar nem de retroceder. Só porque tu estás em um aumento agora, tu veio agora, mas o Senhor está contemplando a tua história lá na frente. É tempo de marchar. Marcha comigo, diz o Senhor da glória. Porque quanto mais tu marcha comigo, eu vou quebrando os ferrolhos de bronze e vou mostrando que eu sou o Senhor que estou te carregando no colo e trabalhando contigo nesta. Aleluia. O Senhor é contigo. Deus te vê diferente da forma que os homens te veem. Ah, Senhor, mas eu sou o menor da minha família. Quem disse que Deus procura grande? Ah, Senhor, eu não posso. É desses que o Senhor quer. Aleluia. Porque Paulo vai dizer a Coríntios: Deus ele pega as coisas desprezíveis. Deus ele pega as coisas desprezíveis
simples. Aquelas que não são para si. Aqueles que não têm, Ele dá. Aleluia. Levante sua mão ao céu se você pode comigo. Desceu uma palavra, eu quero ministrar para você. Desceu no meu coração uma palavra, eu quero ministrar ao seu coração nesta oportunidade. O que desceu no meu coração neste momento? Aleluia. Eu creio que o Espírito do Senhor vai falar com alguns obreiros nesta casa, nesta noite. Assim lhe diz o Senhor da glória, que passeia sobre este santuário. Eu sou o mesmo, não mudei, e não há variedade de dúvida em mim. Eu sou o Senhor que irei começar a surpreender a tua vida. Prepara-te, porque eu sou o Senhor que te fiz uma promessa há 5 anos atrás. E eu sou o Senhor que de lá para cá eu estou te preparando. E nesta preparação, muitos levantes e muitas adversidades surgiram, mas eu sou o Senhor que te mantive de pé, te coloquei na posição, te coloquei na forma em que tu estás, mas para tu saber que eu sou grande, o eterno que te chamei, nesta noite você de mão erguida ao eterno. Eu sou o grande Deus que cumprirei tudo que te prometi, porque eu não olho para ti como os homens olham, diz o Senhor da glória. Nesta noite, assim lhe diz o Senhor, receba um abraço do meu espírito, diga na certeza do cumprimento da palavra, porque eu sou aquele que camaço de cante cai, abacalanda da Márcia, eu tenho cremácia. Levanta a mão, receba que o Espírito de Deus transmite ao teu coração nesta noite. Ai, Jesus, remando camacé, ai, adore o nome dele, que me ande camachar e me ande márcia. Permanece como eu te coloquei, porque tu fizeste uma prova comigo, e eu te digo, eu sou o Senhor que te chamei desde o ventre. Esteja de pé e veja o meu livramento, porque eu sou o Senhor que cumprirei o que te prometi, diz o Senhor da glória. Quem vem adorar a glória, quem vem adorar a boca, quem vai, ai, Jesus, receba a graça que desce sobre a tua estrutura nesta noite. Receba. Aleluia. Oh, glória. Caramba, Deus. Aleluia. Meu Deus. Eu sinto a glória de Deus passeando entre nós aqui esta noite. Oh, Aleluia. ouçam o que o Espírito nos fala nesta noite. Aleluia.
ninguém vai impedir. Esse é o período para poder estar aqui pregando com vocês hoje. Já prego há 6 anos. Preguei 6 anos como diácono. Já estou há 10 anos como presbítero, pregando a palavra de Deus. Caminho da preparação. E a gente diz, enquanto eu estiver aqui, fulano nunca vai chegar. Meu Deus. Esse moço, quando eu estiver aqui, não senta na cadeira do jeito nenhum. Em uma das mensagens, eu estou em Arapiraca pregando. Quem crê que Deus ainda usa profeta na terra? Deus usa uma irmã, chega pertinho de mim e começa a dizer, lá onde tu congrega, tem muito que está em cima do altar. Que diz que enquanto eu estivesse lá, tu nunca queria chegar ao presbitério, tu nunca queria ser obreiro, tu nunca queria ser nada. Eu vou mostrar que quem manda sou eu. Ela começou a tocar nos ombros, começou a dizer, irei eu te levantar, irei eu te usar. Tu vais ser boca profética para outras pessoas. E os anos se passaram, irmão. O tempo se passou, eu já estava com quase 6 anos como diácono. A esperança estava indo embora. Não foi Deus que falou na boca da profeta. Porque o tempo, irmãos, ele tem uma bondade. E ele tem algo que nos perturba. Porque o tempo, ele tanto nos amadurece, como ele deixa nós um pouco apodrecidos. Porque pelo fato do tempo de crente, do tempo de obreiro, do tempo como diácono, do tempo como presbítero, às vezes não olhamos ao redor, contemplamos algumas coisas acontecendo, o desânimo começa a entrar no coração e a gente começa a dizer, o profeta rapou. Mas a gente sabe, antes de uma reunião que sempre tem na sede, que é a reunião do presbitério, que ele também mostrava na reunião, os pastores saindo um e entrando no outro. Deus me deu uma visão. Deus me mostrou um pastor assumindo a congregação do Reginaldo. 2 presbíteros lá atrás, com uma peneira na mão, como se estava malhando tudo. Deus falou no meu coração e disse, é o tempo do cumprimento da palavra. Eu estou removendo um para trazer o outro, que isso é o normal acontecer da gente no tempo. Pastores não ficam eternamente em uma igreja. Quando sai um pastor, chega pastor Maurício Nascimento dos Santos. Presbítero Eziel, diácono, pregando de segunda a segunda. E eu vou numa quarta-feira, quando eu tinha culto de quarta, falar com o meu pastor do gabinete. Eu disse, meu pastor, eu quero falar com o senhor concernente as minhas agendas. Ele disse, você é o que aqui na congregação? Eu disse, diácono. Ele disse, quando saiu meu nome para cá, eu não vim. Mas fui dormir. E Deus me mostrou, eu vim a esta igreja para abençoar o seu ministério. Deus me mostrou vindo aqui para abençoar o seu ministério. Fique debaixo das minhas mãos, porque Deus tem uma chamada da sua vida. O presbítero Eziel sumiu das agendas na época de diácono. Sumiu. E muitos diziam, puxa azar, balança do pastor, preparação, poucos vão entender. As minhas agendas apareciam, eu dizia, a minha agenda está na mão do meu pastor. Quem faz isso hoje? Quem prega aqui? Houve um momento que eu não tinha mais agenda minha.
Deus disse: é um caminho da mudança ministerial para você. Às vezes a bênção bate na tua porta, mas tu não quer entrar pelo caminho da obediência, porque entra no ouvido dizendo: eu também sou homem de Deus, já tenho tantos anos. Meu Deus. Esse camarada pensa que é o quê? Eu também oro, eu também busco. Aí você vê quem chegou ontem, recolando. Aleluia. E tu que recebeu uma promessa por causa do tempo, tu deixou entrar no coração querer ser igual. Aleluia. Mas o Senhor diz nesta noite, e a promessa está de pé. Aleluia. É machumidei, camando relitrevácia. Porque eu dizia quando eu estava orando, e eu falava com o Senhor, obrigado pelas oportunidades. E o Senhor visitou meu quarto em uma noite, e Ele falou comigo dizendo: Eziel, vale mais obedecer aos homens ou a mim? E eu disse ao Senhor: então por que você desobedece os meus líderes que eu coloquei para coordenar a minha igreja? Às vezes achamos que estamos obedecendo a Deus e desobedecendo a nossa liderança. Meu Deus. Porque meu antigo pastor, antes do pastor Maurício, quando vinha falar comigo, eu dizia: pastor, é melhor eu pregando do que me prostituindo. Pensava que era uma coisa, mas Deus resolveu levar para uma caverna. Levado ao esquecimento dos homens, para mostrar para nós que somos servos. E o servo tem que entrar pela porta da obediência. O Senhor é contigo, varão. Mas como o Senhor é comigo, que tantas coisas que acontecem. Olha ao seu redor com quem você está andando. Olha ao seu redor com quem você está compartilhando o seu chamado. Meu Deus. Que às vezes quem está ao seu redor está atraindo maldição para o teu chamado. Às vezes quem está ao teu redor não entende o que Deus quer para a tua vida. Aleluia. Porque quando Gideão resolveu malhar o trigo no lagar, ele estava rodeado de amigos. Foi assim ou não foi? Foi não. Ele resolveu ir sozinho. Pega essa. Aleluia. Muitos que andavam comigo chegavam para o pastor e diziam: pastor, essa que anda falando mal do Senhor por aí, ó, do Senhor, aonde ele chega. Deus é minha prova, eu nunca falei, ó, pastor. O pastor começou a colocar no coração um sentimento de dizer: esse menino pensa que é quem? Abençoou meu ministério, que sou eu sou doido atrás de uma missão para mim. Mas só que eu não observei, pastor Ivaldo, quem estava ao meu redor. Porque nem todos que estavam ao teu redor querem ver o teu crescimento ministerial. Oh, Pai. Nem todo que está ao teu redor é verdadeiro. Aleluia. Tem momentos que você é Deus e é o suficiente. Aleluia. Fique em pé comigo, por favor. Aleluia. Eu quero terminar com você em pé, por favor. Tem momentos oh, Jesus. Tem momentos que ou você aprende com o tempo, ou você nunca vai viver a promessa que Deus disse que ia fazer no seu ministério. Por que não, presbítero Eziel? Porque Deus só trabalha no coração de quem entra pelo caminho da obediência. Glória. Eu tive que mudar o ritmo
mensagem porque Deus me pediu. Não estava no cronograma desta mensagem neste momento. Mas o meu coração arde neste momento para dizer a você que ainda está de pé o que foi prometido. Basta mudar a forma de agir e de pensar. Porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falou Deus e não cumprirá o que vos falou? Meu Deus. E lá para cá, ouça por favor. Pastor Maurício abençoou meu ministério, ao presbitério, abriu algumas portas, e hoje sou muito caro, porque de lá para cá, cada pastor que chega, ele olha para a nossa vida e começa a dizer: foi Deus que me fez a chamada. Pregue, Aleluia. pregue. Vai chegar momentos que vai ter pastores que vai mudar a sua vida ministerial. Aleluia. Vai chegar momentos que não vai precisar você dizer: me dê uma oportunidade para você saber que eu prego. Aleluia. Vai chegar um momento que Deus vai, no de repente. Por que, presbítero Nezé? Porque ele te vê de uma forma diferente que os homens esquecem. Aleluia. Ele conhece o teu coração, ele conhece a intenção dele. É os 4 departamentos que vai tentar. Os 4, por favor, prepare. Pode soltar, Santo, por favor. Tá. É junto com os. Toda vez eu me confundo. Hinos de Sião, louvores de Sião. Hinos, né? Hinos. Literalmente louvores de Sião, mas lá mesmo, no tempo da adoração. Por favor. Vocês tocam agora. Então, ele canta. Vai, vai. Vamos lá. Bora, bora. A grande viagem. Não, qualquer altura a gente canta. Aleluia. O dia irá
desde já aqui agradecer a cada um dos conjuntos que vieram honrar com esse compromisso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E já dizemos logo que estamos prontos para atender também. Se precisar da gente, estamos disponíveis para ir também. Desde já eu quero saber se na nave da igreja há alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador, que ouviu a palavra e quer aceitar esse Jesus maravilhoso. Alguém tem? Desde já eu passo a oportunidade para o pastor da igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, por tudo que o Senhor nos concedeu, pelos hinos entoados, pela mensagem, presbítero Aziel, missão cumprida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe hinos de Sião. Cantaram um pouco, não foi? Hinos de Sião, Valparaíso, agradeça ao Moab Júnior, Serraria, que Deus abençoe vocês. Agradeço também ao nosso coordenador, pastor Geraldo José. Vejá do Lago, Deus abençoe. Agradeço também ao pastor Agrimeron. Transmita a eles o nosso abraço. E como o nosso coordenador Tiago falou, se precisar da gente, o número é pequeno, mas a gente faz zoada. Amém? A gente faz zoada. Glória a Deus. Também vem cá, depois da bênção apostólica, eu quero falar com o Vanualdo e com o irmão Canuto. Quero uma palavra com vocês dois.